Amém? Paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcrash. Eu sou o Brian Mello. Eu sou o William Lemos. Hoje temos sobre jovens. E antes de começar o episódio, já quero pedir que tu deixe o teu like, venha compartilhar esse vídeo de hoje, comentar aqui embaixo o que tá achando e agradecer a todos vocês pela marca de 500 inscritos que a gente bateu. Deus abençoe a vida de cada um. Amém? Amém, William, glória a pode fazer Deus. produção. Hoje no episódio é sobre os jovens, né? E nós estamos aqui com o pastor Jairo Schultz, presidente distrital dos jovens do Rio Grande do Sul, secretário nacional dos jovens do Brasil, né? Pastor, É uma resposta. Pastor, se apresente. Se por favor. apresente. Fique à vontade. Amém. Paz do Senhor a todos, né? Muito feliz por poder estar aqui com vocês hoje, né? Um momento, falo ímpar, né? Temos que aproveitar ele. sim. Então, realmente, hoje, falar sobre assuntos voltados à juventude, para mim é um prazer, né? Trabalho nessa área já há algum tempo, então, que eu puder ajudar, eis-me aqui, né? Glória a Sim. Deus. Amém. Então, introduzindo já, pastor, a respeito do nosso tema, né, que é a verdade sem filtro que o jovem precisa ouvir. O que você acha que é a verdade mais difícil para um jovem cristão hoje aceitar? Que há de mais barreiras assim, que os jovens enfrentam para aceitar? Hoje, o que eu vejo hoje dentro da juventude sobre essa situação de aceitação, né? Algumas exigências, eu posso falar, bíblicas para que se inicie uma vida cristã. Sim. Eu acho que essa é uma das grandes batalhas hoje, né? Todo mundo quer um chamado, mas ninguém quer uma responsabilidade. Isso é verdade. Então, pastor, eu tenho um chamado para ser pregador. E a responsabilidade que vai te levar a ser um compromisso, pregador? né? O compromisso. Pastor, eu tenho um chamado para ser levita. Pois é, mas tudo gera uma responsabilidade. Então, eu vejo que é uma grande dificuldade hoje, né? De uma boa aceitação. E isso me deixa um pouco preocupado porque alguns eles fazem não entendendo o propósito, mas quase que sendo obrigados a fazer. Sim. Caso contrário, eles não alcançam o que eles querem. Sim. E isso é um problema. Né? E pastor, por que muitos jovens, assim, ao seu ponto de vista, que nem o senhor falou que já está há quantos anos? 5? 5 anos. Como líder Isso. distrital. Uhum. Por que muitos jovens acham que é difícil seguir a Cristo, que é perder a juventude, né? Como é que nós podíamos mudar essa visão para os jovens que estão nos ouvindo hoje? Muito bom. Quando eu ministro para jovem, eu sempre falo, a igreja não pode e ela nunca vai roubar a juventude do jovem. Porque ser jovem é bacana demais, né? É uma outra realidade. Você tem muita coisa para fazer, você tem muita coisa para aproveitar. Então, uma das coisas que eu posso afirmar para vocês, a igreja nunca vai roubar de você o direito de ser jovens, né? Mas alguns dizem, eu não vou servir a Cristo porque a igreja me exige muito e tudo que me exige vai me roubar a oportunidade de que a juventude me traz. Tem que abrir mão de muita Isso, coisa. tem que abrir mão de muita coisa. Eu digo assim que quem realmente, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis Verdade. livres. Então eu penso assim, se houver realmente uma libertação na sua mente, sua vida espiritual, na alma, no corpo, no espírito, a igreja e o que a Bíblia pede não vão ser situações que roubam a sua juventude. Muito pelo contrário, tudo que a Bíblia e o direcionamento da igreja vão trazer vai ser para acrescentar na tua juventude. Então, isso eu levo comigo. A igreja nunca vai roubar do jovem o direito de ser jovem. Você pode aproveitar, e eu vou citar um texto aqui, Vontade. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9, né? A Bíblia diz, alegra-te, jovem, na tua mocidade, recreia o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos, né, do teu coração e pela vista dos teus olhos. Isso é a Bíblia que está dizendo. Quer dizer, você tem direitos, né? Agora, direitos geram deveres também. Agora, a Bíblia diz, sabe, porém, que de todas essas coisas Deus lhe trará juízo. Quer dizer, Pedirá contas.
vai ter uma consequência. Então, Deus não quer que você perca a sua oportunidade de ser jovem. Deus quer que você seja um jovem abençoado, feliz, desfrute da tua juventude. Agora, sempre a gente precisa entender que consequências são geradas por decisões nossas, né? Desculpa te cortar, William, mas tu aproveitar a tua juventude, mas de uma forma sadia, né? Exatamente. Que nem, nessa pergunta que nós fizemos agora, né, na questão de perder a juventude, eu lembro que quando antes de eu entrar para a igreja, eu entrei em 2012. E antes de eu me converter e de conhecer a Cristo verdadeiramente, eu tinha esse pensamento. Eu sempre quis ser um cristão, desde pequeno, mas nunca tive coragem. Daí na minha cabeça eu tinha o pensamento seguinte: eu vou aproveitar a minha vida até os meus 20, 25 anos, aí vou arrumar uma esposa, vou me casar e vou entrar para a igreja. Deus fez totalmente o contrário. Eu entrei para a igreja, eu tinha 20 anos, acho. Não era tão velho, nem tão jovem. Tava E foi diferente. E o senhor também se converteu cedo, né, pastor? Isso. 11 anos de idade eu entrei primeira vez na igreja. 11 anos de idade. Então fui com a minha mãe. Dei um servicinho pro porteiro, porque eu não queria entrar na igreja de crente, né? Porque a minha cidade é pequena, se os meus colegas de escola vissem eu na igreja de crente, ia ser Motivo de zoação, chacota, né? depois lá na escola. Mas quando eu entrei na igreja de crente, quem eu encontrei dentro da igreja, não sei se posso citar o nome dela aqui, mas uma jovem que era minha colega de escola, ela era Olha só. crente. E quando ela me viu, foi uma das primeiras que veio orar por mim lá na frente do altar. Eu não sabia. Não, eu sabia que ela era da igreja. Eu sabia porque o nome dela é Karine. Sim. Nós ríamos por ela ser crente, né? Fazia um bullyingzinho, e tudo né? mais. O senhor não queria fazer parte daquele Exatamente. turno. Aí veja, uma semana antes nós ríamos da irmã. Depois eu estava lá na igreja, recebendo a oração dela e aceitando Jesus no altar. Então eu fui jovem. Ontem foi meu aniversário, 29 de maio, né? Olha só. Meu aniversário, Parabéns. 37 anos. Então, desde os meus 11 anos na igreja, eu posso dizer, nessa situação, eu sou testemunha viva de que pode ser feliz sim na igreja, sendo jovem. Sim. Eu vivi a minha juventude toda na igreja. Se você ligar para o meu pastor Lino, eu nunca me desviei da igreja, dos Glória a caminhos. Deus. Nunca. O Jair está fora. Não, eu sempre tive no meu coração. Eu sou feliz por servir a Jesus. Deus nunca me proibiu de nada. Mas eu li a palavra e eu entendia que se eu andar por esse caminho, tudo vai dar bem. Agora, se eu decidir pelo errado, a Bíblia diz: sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Vai vir uma Vai vir consequência. uma cobrança. Até como dizem em 2 Coríntios também, né, pastor? Que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, né? Então, nos é Exatamente. permitido fazer, mas não convém a nós, cristãos, que somos um povo separado, ter tais atitudes, né? E agora eu quero citar algo aqui que eu sinto a presença de Deus falando uma coisa aqui que aconteceu hoje à tarde. Né? Eu levei o meu filho, nós temos um prédio onde eu cresci na igreja ali. Hoje ele está alugado, creio eu, né? Eu não vi nenhuma movimentação, mas ele deve estar alugado. Hoje a igreja está num outro prédio, né? Sim. E eu fui com meu filho de 4 anos agora de tarde lá, na frente. E eu disse, meu filho, ele entende, ele para me ouvir. Disse, aqui o teu pai cresceu na igreja. Aqui eu cresci na igreja, aqui nós tínhamos os cultos de jovens, eu mencionei a ele, e por incrível que pareça, ele me ouviu e disse, pai, mas como é que era? Como é que foi? Ele me fazia pergunta, 4 anos. Show. Estou falando de uma criança de 4 anos, já interessada, né? Eu falava, na sexta-feira nós se reunia para ensaiar, porque o culto de jovens ia acontecer no sábado, e ele, quando nós saímos da frente da igreja, nós viramos a esquina, indo buscar a minha esposa no trabalho, passou por nós 2 jovens que naquela época congregavam comigo e hoje não estão na igreja. Hoje eles estão fora, no mundo. E veja, pode para alguns dizer, isso aí foi coincidência. Mas, para mim, me caiu um temor muito grande. E aí eu quero abrir aí um pontinho para você, jovem, entenda. Anos depois eu estava mostrando a igreja para o meu filho de 4 anos. Virei a esquina, eu encontrei 2 jovens que congregaram comigo, cantavam no altar, pregavam no altar, desviados. A pergunta é, o que eles, na mente deles, ao passar na frente da igreja, hoje eles têm? Será que eles passa na mente deles, né? né? E Deus disse, olha,
As tuas decisões como jovem lhe deram condição de você trazer o seu filho hoje na frente da igreja e falar de como é bom servir a Deus. Então isso aqui é sério. Eu vejo que a juventude pode aproveitar sim, e tem direito de aproveitar, desde que tudo esteja conforme a palavra do Senhor. Isso aqui não é um livro de regras para te manter preso. Muito pelo contrário. Né? Se Cristo vos libertar. Então, aí nós estamos falando de liberdade emocional, liberdade espiritual, né? Agora, precisamos olhar para isso aqui. Então, Sim. Basicamente, a juventude, eu passei minha juventude na igreja, fui feliz, olho para trás e muito me alegro. Hoje, fazendo isso com meu filho, né? E vendo aqueles 2 jovens que passaram por mim, desviados hoje, fora da igreja, fiquei triste por eles, né? Mas não por mim. Mas muito me alegrei por estar firme hoje, né? Como mencionei, 37 anos, tantos anos se passando, e eu ainda podendo dizer, estou aqui, Senhor, servindo ao Senhor. Glória a Deus. Então, desculpa, Imagina. para encerrar isso aqui, essa Que é bem vontade. situação, eu acho que quando você arruma desculpa, é difícil, pastor, servir a Deus na igreja, um jovem e tal. Isso para mim não serve, da mesma forma, não serve para Deus. Não tem desculpas. Né? Minha juventude foi só alegria, posso falar Glória assim. a Deus. E até uma coisa que a gente fica com curiosidade de perguntar, pastor. O que o teu líder de jovens na época fazia, né? Quais eram as atitudes deles, até pra gente ter um conselho para os nossos líderes atuais, né? Até como eu e minha esposa, a gente é vice-líder de jovens ali em Canudos, pra gente entender mais o que era feito no passado, né? Que fez até com que o senhor se firmasse por bastante tempo e, enfim, nunca se desviasse, né? Sim. Qual que era os planejamentos, como é que era a liderança atuava em si, Sim. nessa questão dos jovens. Muito bem colocado. Eu tive passagem por vários líderes. O próprio pastor Roberto foi um líder de jovens meu. Olha só. A irmã Daia, de 2 irmãos, foi uma líder minha. Irmão Gilmar, tantos outros que eu me lembro, né? Eles tinham um papel fundamental, né? Não era só liderar, ou faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Não. Eles faziam quase que um papel de pastoreio, né? Porque o nosso pastor dava liberdade para isso. Claro que decisões importantes sempre o pastor vai tomar. Claro. Mas o líder, ele precisa se sentir também numa responsabilidade sobre a alma do jovem. Sim. Verdade. Né? Porque às vezes, hoje, desculpa, eu sou secretário nacional dos jovens, eu ando por todo esse país, eu vejo que quando se fala em liderar jovens, muito se pensa na posição que você vai tomar, e não na responsabilidade que isso gera para o líder. Então, hoje, eu já me encontrei chorando várias vezes por jovens gaúchos. Sim. Por que, pastor, tu chora pelos jovens gaúchos? Porque essa é a minha responsabilidade hoje. Sim. Né? Como líder distrital. Como um líder distrital. Né? Eu não estou querendo ocupar o lugar dos pastores, mas se Deus te coloca uma responsabilidade, te unge para aquilo, no mundo espiritual tu tem uma autoridade para exercer muita coisa. Então entenda, no mundo espiritual haverá resposta de oração, Sim. haverá resposta para uma palavra positiva lançada, né? Então um líder, quando ele é ungido para determinada coisa, isso ajuda, né? Então eu via isso nos meus líderes. A gente estava fraco, faltou o culto de jovens, eles iam na casa. Eles iam lá. Não tinha esse negócio de celular aí, não, de WhatsApp. Sabe, de botar uma carinha lá para o cara dar risada. Não. Sim. Eles batiam palma lá em frente de casa. E aí, ô Jairo, ô fulano, ô ciclano. Os jovens, na sexta-feira, como mencionei, nós ensaiávamos. Nós entrávamos às 7 horas da noite na igreja, saía quase meia-noite ensaiando, preparando o culto de sábado. E o sábado era uma coisa tremenda, porque o Espírito Santo agia de uma forma muito poderosa. Claro. Sim. Isso eu mencionei para o meu filho hoje na frente da igreja. Aquilo me fez derramar lágrima porque eu estava contando para uma criança de 4 anos, mas me lembrando do passado. Sim. Então veja, tudo é a direção de Deus. Né? Então, Deus me levou hoje à tarde, justamente hoje à tarde, eu estou aqui agora à noite com vocês. Por quê? Porque Deus quis que eu sentisse isso para transmitir a alguém. Sim. Então você, líder, um conselho, né? Se você realmente não sente que tem amor pelos teus jovens, eu digo assim, você nem lidere eles, porque você pode estar comprometendo a alma deles e a sua também. Isso é verdade. Hein, pastor, desculpa interromper, mas eu não sou líder dos jovens, né?
Mas eu vejo que muitos querem ser líderes de jovens por conta do se autopromover, Status, né? o status, porque liderança dos jovens se envolve bastante, né? Sim. Tem bastante trabalho, vamos dizer que não é que nem líder de missão. Não tem um evento só de missão distrital, né? Não tem um evento só de... Não, dos jovens tem Seja, tem o Aviva Jovens, tem vários encontrões. A gente não faz encontrões com líderes de missões, Entendo. Sim. né? Uma boa ideia. Eu vejo que muitos jovens querem ser líderes de jovens não com esse pensamento que o senhor falou agora. Sim. De ser um pastor daquele jovem, de se preocupar com a alma, mas sim para se autopromover. Eu sou Exatamente. líder dos jovens. Exatamente. E aí você se perde porque eu vejo um carinho da parte de Deus com a juventude. Vá para a Bíblia. José, Davi, Sadraque, Mesaque, Abednego, vá para a Bíblia, procure aqui. Por que Deus dividiu Samuel? Por que Deus dividiu tanto com a juventude coisas poderosas? A gente podia citar 1001 versículo aqui, Sim. mas vamos analisar. Até mesmo os apóstolos não eram pessoas de grande É idade. um amor que Deus tem sobre todos, mas eu vou falar aqui de especial sobre a juventude porque conhece o vigor, Sim. conhece a capacidade, A dedicação. a dedicação. Agora, se Deus te levanta para ser um líder de jovens, quer dizer, você está cuidando de uma herança poderosa. Verdade. Eu vou falar aqui para vocês, cuidar de jovem nem sempre vai ser glamour, bênção. Você vai ter que chorar, você vai ter que se humilhar, você vai ter que ir por um cantinho lá onde é que só tu e Deus mesmo, você vai traçar uma guerra pessoal, Sim. né? Mas hoje a maioria, lamentavelmente, né, esse vídeo vai chegar em todo o país, lamentavelmente, hoje é o status. Eu quero ser líder de jovens porque isso vai me colocar na mídia, isso vai me colocar nos holofotes. E aí, meu filho, tu te perde. É verdade. Tu te perde. Eu quero que você, e eu podia citar muita coisa, mas se você olhar uns anos para trás aí, a maioria dos líderes de jovens hoje, grande parte deles, quase que 70%, estão fora da igreja. Isso é. Felizmente. Poderia citar, no mínimo aqui para você, uns 15. Mas coerência, né, e respeito, eu quero que você se pergunte por que tanto líderes de jovens fora da igreja hoje. O sucesso faz muito mal. Qualquer preocupação, né? Na mente deles. Os holofotes e os tapinhas nas costas, pior ainda. Pior. Então, tu tem que entender que o teu chamado não está baseado sobre sobre o homem que te colocou, ou sobre algo assim. Deus te escolheu, você tem uma responsabilidade. Sim. E há uma unção sobre a tua vida. Sim. E eu vou repetir para finalizar essa parte. A unção que Deus coloca na tua vida como líder de jovens, no mundo espiritual, tem um peso muito grande. Eu tenho um pastor amigo meu nesse Brasil, né? Ele fala sempre para mim. Ele diz: Pastor Jair, Deus te levantou sobre a juventude brasileira. E um dia na mesa ele falou para mim, tomando café, ele disse: use a autoridade que Deus colocou sobre a tua vida. Glória a Deus. Não é usar o teu nome, vou dar um checkmate com o meu nome, não. Use a autoridade, não para bater em homens, não para combater contra quem está duvidando do teu chamado, porque isso sempre vai ter, contra as potestades malignas. Nossa briga não é contra sangue nem carne, né? Mas sobre a potestade maligna. Então, para você líder hoje, ame o que você faz. Sim. Pastor, eu não consigo amar a juventude da minha igreja, então largue esse cargo, porque isso vai te tirar da igreja. Sim. Sim. Você não pode pegar um peso para você e uma responsabilidade que Deus não te chamou para exercer. Até porque os jovens são bem... Eu sei por mim, eu quando era mais jovem, era bem que nem Pedro, assim. Puxava a espada e arrancava a orelha do soldado. Até eu tive uma experiência na minha adolescência a respeito dessa questão de ter um líder que cuida realmente, né? Eu passei por problemas psicológicos, com ansiedade, até um início de depressão, e o meu líder de jovens na minha época foi um apoio muito grande, sabe? Foi algo assim bem decisivo para mim acabar não saindo da igreja e me firmar mais, sabe? Porque foi alguém que soube me aconselhar, soube chorar comigo e me acompanhar, sabe?
Então é um É, grande eu- diferencial para um líder de jovens. Na verdade, é uma necessidade para um líder de Sim. jovens saber chorar junto com o seu jovem. Eu sou feliz porque no Rio Grande do Sul, né, a gente agora, semana passada, a gente fez uma reunião, 32 líderes presentes, a gente vê a vontade da liderança. Eu vejo que muitos líderes, às vezes, pastor, estou com um problema aqui na minha igreja, com algum jovem, e a gente aconselha. Aí você vê que ele tirou tempo para buscar uma ajuda. Eu já falei com o meu pastor também. O meu pastor também me direcionou, mas queria uma oração sua, me ajuda aí, pastor. Semana retrasada, uma líder mandou uma mensagem: pastor, eu tô com uns projetos assim, o que o senhor acha? Eu disse: já falou com o teu pastor? Já falei, pastor. E ele abençoou, mas eu queria o seu apoio espiritual também. Uhum. Tudo isso aí é respeito, Sim. né? Sim. E não é, eu vou falar mais uma, não é pelo nome da pessoa. Uhum. É pela unção que está sobre a pessoa. E eu quero falar para vocês que quando Deus escolhe, eu sempre acredito que Deus escolhe. Né? Amém. Eu tinha 16 anos na época, quando nós tivemos um culto, e quem veio pregar lá na cidade de Igrejinha foi o pastor Paulo Sérgio, lá de Curitiba, não sei se vocês estão Uhum. lembrados. Sim. Conheço. E ele veio com um amigo dele chamado Amaury Borges na época. Né? E na época eles passaram uns 3 dias na cidade pregando. E no domingo eu lembro que ele me chamou, esses 2 homens de Deus me chamaram, e eu fui até o altar, tinha 16 anos. Uhum. E ele olhou para mim, chamou uma testemunha, que era um obreiro da igreja, e disse que Deus estava agora confirmando algo para a minha vida, mas precisava ter uma testemunha. Na época eu lembro que foi um obreiro da igreja. E ele disse: olha, Deus está te levantando no tempo certo como um líder de jovens. Boa. Nossa. Benção. E aí eu disse: glória a Deus, Uhum. na hora. Por quê? Porque eu via os meus líderes, eu queria ser um líder de jovens. Sim. E aí ele disse: espera aí, eu não mandei você falar. Ele falou assim. E eu me aquietei e ele disse: não é sobre a igreja, mas sobre o estado do Rio Grande do Sul. Olha só. Eu tinha Nossa. 16 anos. Imagina. Quem é um piada de 16 anos? Nem casado era. Sim. E Deus entrega algo assim. E isso vai acontecer quando, pastor? Quando eu completo 32 anos de idade. Quer dizer, 16 anos depois. Né? Ah, mas Deus entregou muito cedo. Não, Deus entregou e disse: ó, se tu permanecer firme, Sim. né? Só que Deus me entrega aquilo. E eu acreditei naquilo. Amém. Fiz a minha parte, fui um bom jovem na igreja, Sim. honrei a minha liderança e chegou o meu tempo. Uhum. Né? Eu acho que hoje eu posso cobrar justamente porque eu fiz a minha parte. E aí Deus Sim. diz: não, ele fez a dele, eu vou tocar no coração dessas criaturas aí Glória a para Deus. ajudar. E dá pra Sim. ver uma mudança, né? Que nem quantas pessoas teve no Aviva Jovem do ano passado? Foi 1.400 pessoas deu. 1.400 pessoas, né? 1.400, Eu acho que foi um dos maiores, vamos falar em público, né? De Exatamente. jovens, assim, reunidos no... E eu fico feliz porque a liderança do João se pega junto, né? Uhum. A gente abriu para visitantes, né? Como já tinha acontecido num congresso anterior, a gente aproveitou a deixa, como diz, né? Sim, Que bênção. Abriu, então agora vamos fazer isso. E realmente veio, né? Teve uma situação lá que a gente teve que intervir sobre um jovem, né? E uns disseram: pastor, tem que pedir para ele sair. Isso aqui nós estamos dentro do assunto, né? Uhum. Falando, quando você é Sim. líder, você tem que ter visão espiritual. Sim. Eu disse: não, vamos dar uma chance para ele ficar aqui. Não, pastor, mas eu acho que ele tem que ser. Não, eu disse: não, vamos. E hoje ele foi batizado no domingo lá, em Glória a nome de Deus. Jesus. Ele está numa igreja, eu encontrei ele nessa igreja, né? E fiquei muito feliz por isso. Sim. Então, e isso tudo é um conjunto de liderança que ama o que faz, que sabe que é ungido para fazer aquilo, né? Não adianta o nome. Eu vou fazer o meu nome dentro de um departamento. Gente, isso aqui é ilusão. Sim. Os mesmos que hoje te aplaudem, amanhã os mesmos que vão te cuspir no teu rosto, vão falar mal de você. Deus não está interessado em exaltar o teu nome. Uhum. Né? Às vezes eu ouço esses louvores, Deus vai colocar eu e meu inimigo numa mesa e tal. Rapaz, cadê a misericórdia? Sim. Cadê o perdão? Cadê a humildade? Sabe? Cadê Deus em Deus? tudo isso? Deus Sim. vai sentar na mesa para tu estar te achando na frente do teu inimigo? Não. Não queira fazer o teu nome. Isso nunca vai funcionar. Agora, se você se colocar à disposição dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor me chamou. E todas as vezes que eu tenho encontrado dificuldade no ministério com jovem, eu sei que Deus não precisa ser lembrado, mas nas minhas orações eu faço vir à tona o dia que ele usou 2 homens para me entregar, que eu seria Sim. líder de jovens. O Senhor me escolheu lá atrás.
Me ajuda agora. Eu preciso do Eu Senhor. preciso e Deus me direciona Sim. para fazer o que eu preciso. Isso é né? interessante, né? A segunda experiência que a gente ouve a respeito do pastor Paulo e que foi acontecer bastante tempo depois. O irmão Rafael também recebeu uma profecia, digamos assim, da parte de Deus pela vida do pastor Paulo. Uhum. E foi ser cumprido mais pra frente no ministério dele. Maravilhoso. Isso é maravilhoso demais. É uma benção. É. Bem? Nossa sequência. Pastor, então, a gente tava comentando a respeito daquela pergunta sobre o fracasso, né? O que os jovens precisam ouvir sobre o fracasso e como lidar com ele na caminhada cristã? Mais especificamente, direcionar assim por algo, experiência própria. Preguei a primeira mensagem e me frustrei. Sim. Porque nunca sai como a gente espera. Na nossa cabeça a gente acha que vai sair chutando o ar Sim. e vai acontecer. A tua primeira mensagem foi Sim. muito boa, Brian. Aí, não, a primeira mensagem não foi muito boa. Tá sendo carinhoso. Eu vou falar para você, assim, isso é muito simples de resolver, né? Nem todo mundo tem um chamado para ser pregador. Né? Então, eu acho que também, Sim. vamos e viemos, se a gente quiser, e eu até uso um termo que algumas pessoas já regalaram os olhos para mim, esse meio grande, quando eu falo, os nossos trabalhos não é para estar prometendo ministério para todo mundo. Sim. Porque nem todo mundo tem um grande ministério. Nem todo mundo vai ser um grande levita, um grande pregador. Então, assim, agora, claro, eu iniciei pregando com 16 anos, né? Nas congregações, né? E automaticamente isso vem confirmações da parte de Deus de que você sim. é para aquilo. Sim. Vou me frustrar porque não veio confirmações. Não precisa te frustrar porque não veio confirmações. Às vezes, você não tem um chamado para aquilo ali. Mas a igreja hoje, veja, ela tem 1001 funções para que uma igreja ande, para que a coisa funcione. Precisa de muita gente trabalhando. É necessário a pessoa separar um copinho d'água. Isso, antigamente só se sabia que trabalho de igreja é pregando ou cantando. Hoje não. Que nem a gente fez o podcast com o pastor Rony, ele falou que quando ele entrou na igreja em 2000 não lembro o ano certo, mas quando ele entrou na igreja, botaram ele a tocar, ele não conseguiu tocar. Pegou o violão do lado errado. Não soube cantar, não soube fazer. Mas daí ele olhou a grade da igreja, pastor, posso pintar? Fica à vontade. Foi o que ele se acertou a fazer. Sim. Foi a parte de cuidado da igreja, né? Exatamente. Então, É um papo bem direto. Eu acho que não dá para se frustrar. Pastor, eu não preguei tudo aquilo. Eu acho que não tenho um chamado para pregar. Paciência. Ore a Deus. Pega uma direção correta para tua vida. Às vezes tu vai tá insistindo numa coisa que Deus não te quer para aquilo ali. Né? Então eu acho que se você tentar, pode ter certeza, você vai estar batendo numa coisa que não é a vontade de Deus que você faça, e realmente a frustração vai fazer parte da tua vida. Sim. Aí tu vai ver frustrado, aí é desculpa sobre desculpa, né? Então assim, veja, cantar, né? Eu já arranhei de vez em quando, né, cantando. Mas se vocês me fazerem lembrar o que tá me vindo à mente aqui, eu já toquei 2 louvor com as minhas irmãs na igreja. No violão. Vocês já me viram tocando violão? Nunca. Porque eu só sei tocar aqueles 2 louvor. E aí o pastor me chamava a minha irmã pra cantar, e a minha irmã fazia assim, eu subia. Aqui, ó. Aí, depois a minha outra irmã subia. Era só os 2 louvor que eu sabia tocar. Sim. Aí eles riam de mim. Eu não sabia tocar outros. Quer dizer, me frustrei por causa disso? Não. Eu disse, Senhor, eu não sou pro louvor, não. Eu não sou nem para cantar. Eu vou direcionar algo para minha vida. E Deus só me mostrando o que Ele queria na minha vida. E é interessante isso aqui. Quando tu te frustra, eu acho que tá faltando um pouquinho mais de oração aí para tu entender o que realmente Deus quer para tua vida. Pastor, mas é o inimigo. Nem sempre. Dá uma avaliada. Às vezes não é isso que Deus está solicitando de você. Pede a direção de Deus. Deus fala, né? Eu mesmo agora em Minas Gerais falei para a juventude, né? Num intercâmbio que a gente teve. Eu disse, gente, a coisa mais linda é tu ouvir a voz de Deus te direcionando para alguma coisa. Te dizendo o que é certo, o que é errado, como ir, aonde ir. Isso ainda é real. E a frustração vem porque você está tão afobado em querer fazer uma coisa que às vezes não é para você estar fazendo. E entrando, que nem o senhor falou, que é maravilhoso ouvir a voz de Deus, né? A gente fez até um videozinho, né? Ali na igreja. Sobre isso, com o pastor Ivan.
a jovem perguntando pra ele, pastor, quero ouvir Deus, né? Quero ouvir a voz de Deus. Vai ler a Bíblia, irmão. Exatamente. Mas quero ver ele falando comigo. Quero ouvir ele falando. Lê a Em Bíblia em voz voz alta. É uma coisa simples, né, pastor? Sim. Mas é a verdade. É Quer ouvir verdade. Deus? Ah, porque Deus não senti de Deus, Deus não falou comigo sobre essa questão do ministério. Mas não leu a Bíblia. Exatamente. Quer que ele venha como ele veio para Abraão, em Uhum. teofania, entre ali, Aham. saudoso. Não, tem gente que parece que precisa ver anjo na frente para Para acreditar, gente, né? vá para oração, pega a Bíblia. Eu tenho feito nos últimos dias, eu aconselho, né? Eu sei que a gente está acostumado a fazer voz grossa para orar na igreja, Sim, mas a Bíblia fala: entra no teu quarto, fecha a tua porta e em secreto. sim. Então, assim, eu acho que aí é um lugar excelente para se ter resposta. Uhum. Um lugar excelente para se ter direcionamento, né? No teu particular, né? Pega a Sim. tua Bíblia, vai pro teu quarto, tira um tempo, gente, né? E as maiores frustrações sempre acontecem na vida de pessoas que não buscam direcionamento, É. É verdade. né? Então, eu acho que está aqui, que nem você mencionou, Jesus claramente para nós aqui. É? Pastor, café, água, o que você prefere? Só um cafezinho, tá bom? Café? Tá bom. Tá. E que nem É, nós íamos conversando, né, pastor? Essa questão de oração, assim, falando diretamente para os jovens que estão começando, eu vejo. É importante orar. Até para a vida secular, até para trocar de emprego, Tomar para decisões, trocar né? de carro Uhum. e principalmente para namorar. Exatamente. Ei, Eu acho que essa nem sei se tem uma pergunta sobre Não, isso. mas a gente já entra nesse Mas já assunto, entramos sim, nesse vamos- assunto, vamos né, indo. pastor? mas eu já posso adiantar que a maioria que diz que orou para namorar é mentiroso. Eu orei, pastor. Ó, Eu orei. é Eu orei um ano. Um ano. É um dos poucos. Ó. Mas a maioria. Agora, sobre oração, né? Eu lembro que na minha juventude nós temos um Morro da Asa Delta na cidade de Igrejinha, Sim. Monte da Fé hoje, né? Nós reuníamos os jovens depois dos cultos de sábado, nós subimos o monte orar, né? Alguns até eram de menores na época ali e os pais liberavam porque o líder às vezes ia junto, às vezes iam pessoas de maiores junto, né? Irmãos que eram responsáveis. Teus pastores. Isso. E nós tínhamos esse contato, irmãos. Às vezes nós subimos no monte, isso nós estamos falando e já entra até na parte de como é bom servir a Deus, porque nós subimos, nós fazíamos uma fogueira, nós cantávamos louvor, nós orávamos, nós se abraçávamos, nós orávamos. Às vezes tinha um jovem meio triste, meio abatido, meio cansado, querendo parar, nós intercedia pela vida dele, ele era Sim. renovado, ele era abençoado por Deus, e às vezes nós parávamos para olhar a brisa depois de tudo aquilo, para ouvir Deus falar com a gente. Então, assim, hoje, por que hoje, com 37 anos, eu posso falar aqui, estou trabalhando com jovem, posso dar algum direcionamento? Porque eu soube aproveitar minha juventude, mas sempre sabendo que havia um preço a ser pago. Uhum. E eu precisava também pagar aquele preço. Então, hoje eu estou colhendo muito resultado da minha oração lá atrás. Né? Sim. Então, hoje, eu não quero acreditar que alguns dizem, jovem não ora. Não, eu não quero acreditar nisso. Eu ainda acredito que a juventude, né, os verdadeiros, né, eles ainda oram a Deus, Sim. eles ainda têm comunhão com Deus, eles ainda têm um direcionamento dado por Deus. Eu ainda creio nisso, né? É lamentável, mas quando se fala quesito namoro, uma vez Deus me mostrou claro que a maioria que diz, pastor, eu orei, não oraram. Porque a maioria, 70%, não fica no relacionamento. É. E aí eu te pergunto, Deus errou? Deus não Deus erra, não né, erra. pastor? E aí foi aquilo que nós falamos no caminho. Quão perigoso é a gente dizer assim, Deus falou comigo, Deus me deu direção, eu tô na vontade de Deus. Cuidado. Se você realmente não tiver a certeza do que você está falando, você está pondo palavras na boca de Deus. Daí é complicado, Aí né, é pastor? complicado. Aí você arruma um problema. E essa questão do namoro, assim, que nem eu já vivenciei, na verdade, isso foi falado pra mim, né? Uhum. Foi falado pra mim e eu aceitei aquela palavra. Já vi muitos jovens falando assim, não, pastor, eu vou namorar a guria da escola lá, mas ela não é da igreja. Não, mas eu vou trazê-la pra igreja. Eu tô orando, tô orando. A gente conversou isso no último episódio com o pastor Então, Ezequiel. Uhum. eu não acredito nisso, né, pastor? Sim. Porque biblicamente não aconteceu isso. Diz um ditado brasileiro, é um tiro no escuro. É, Eu já vi algum outro ter dado certo, também. mas raro.
muito raro, né? E hoje até vou abrir uma palhinha de aqui. 100, né? Eu viajo muito, às vezes eu chego lá em um estado e diz assim, os pastores dizem, ô pastor Jair, você que é o líder de jovens lá do Rio Grande do Sul, você não tem uns gaúchos para casar com as minhas mineiras, com as minhas amazonenses, com as minhas isso, com a minha... Eu disse, olha, tem que ir para um congresso, para um trabalho de jovens, são convidados, vão lá, né? O que é isso? Isso é errado, pastor? Não, isso é totalmente certo, né? Claro. Às Sim. vezes está lá o jovem querendo, orando por um bom homem, às vezes está um gaúcho aqui orando por uma boa esposa. Então, às vezes, esses trabalhos de jovens são justamente para isso. Muita gente hoje tem testemunho que, encontrei no congresso, É. Sim. né? Então, assim, na direção de Deus, né? Qual o outro melhor lugar pra procurar, né, pastor? Se não é dentro da igreja. Tem que Exatamente. aproveitar as oportunidades. E pessoas da casa, Isso. mesma fé, né? Uhum. Mesmo Mesmo ensino, né? entendimento, Mesmo mesmo entendimento da palavra. Isso é importante, né? Porque não adianta, vamos dizer, um jovem procurar na igreja B lá, totalmente fora. Exatamente. Vai dar conflito, Com certeza. Se não no começo, mas depois vai. né? Não adianta. Verdade. Até entrando nessa parte de relacionamento, pastor, a gente tem uma pergunta aqui do... Por que é tão difícil para os jovens dizerem não ao pecado, mesmo sabendo que é algo errado? É. Essa o gole de café foi mais forte. Vamos comer um bolinho. Eu vou te falar, o jovem, ele... E eu acho que é por isso que Deus gosta também do jovem, né? Porque assim como ele é decidido a servir, Uhum. às vezes ele também é meio decidido a ser aquele meio cambaleando. Sim. Ele toca no perigo e ele diz, não, nós estamos no tempo da graça, tudo é graça, mas nem tudo é de graça. É verdade. É. E esse negócio de graça para tudo está se tornando assim uma coisa meio assustadora, porque faz com que as pessoas não tenham mais medo do pecado. Não é o conceito, eu preciso ter medo do pecado, não. É da ação de pecar. Temor. Sim. Temor, né? Temor. Então, hoje, o jovem, assim como ele pode ser muito determinado no que ele quer, e é por isso que Deus sempre procurou desde do Antigo Testamento, muitos, né? Chamou desde novo, porque eram determinados no que queriam. Uhum. Hoje, muito jovem tem essa vida, né? Sim. Mexo com coisa que está oculta aos olhos do meu pastor, está oculta aos olhos dos homens, né? Mas veja, tem um Deus que vê todas as coisas. Presente. Né? Então, assim, é muito importante, assim, e eu quero ler o versículo 10, que vai falar justamente muito nessa direção. Afasta, pois, a ira do coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Quer dizer, o jovem, por si, ele já tem uma tendência de, alguns, né, de não levar muito a sério essa questão de consequência de Sim. erro, de pecado, de uma decisão mal tomada, né? Eu não estou generalizando aqui, mas grande parte hoje levam na sua conduta pecados ocultos, ações erradas, como se isso não gerasse mal nenhum para a vida Como se não deles. tivesse resultado, né? Isso porque eles têm tempo para resolver isso. Eu sou jovem, lá para frente eu resolvo isso, mas hoje a igreja está vivendo um tempo, né, e nós estamos vivendo os últimos dias sobre essa terra, que eu não aconselho ninguém deitar a cabeça no travesseiro à noite sem Sim. estar em dia com Deus. Isso é verdade. Verdade. E muito menos amanhecer pela manhã e ir para um trabalho sem estar em dia com Deus. Pastor, o senhor falou um negócio muito interessante ali. Que nem, eu vivo no tempo da graça, Uhum. né? Nós estamos no tempo da graça. Mas se nós for olhar, a graça, ela é mais pesada do que a lei. É. Porque na lei, quando Moisés escreveu, dizia lá assim, vou usar um exemplo do adultério. Uhum. Se tu for pego em adultério, se tu for pego, Uhum. né? Daí se tu veio na olhar. graça, se tu somente olhar. Uhum. Exatamente. Ou seja, é mais forte. A Aham. graça, ela não é assim, nós vivemos no tempo da graça. Uhum. A diferença é que se tu se arrepender do teu pecado, se tu, né, sair deles, Sim, Exatamente. se converter verdadeiramente, se entregar para Jesus. Pra Sim. levar o arrependimento é mais fácil no tempo da graça, né? Mas as pessoas não podem levar isso como um relaxo, um descuido, né? Sim. Pra conseguir, pra levar uma vida de libertinagem.
Sim, e daí muito jovem usa, porque eu sou jovem, eu sou mais atacado. Eu não vejo assim, desculpa, posso estar discordando do pensamento de vocês, Não, mas não. mas eu não vejo isso. Eu vejo que a mesma oportunidade de errar e de acertar é dado para todos. Sim. Verdade. O mesmo investimento do diabo é sobre o ancião, sobre a criança, sobre o jovem, sobre o adolescente. O diabo não persegue mais o jovem. Nós sabemos que o mundo oferece mais para o jovem. Sim. Mas assim como o mundo oferece tanto para os jovens, os céus oferecem coisas extraordinárias para os jovens. Com certeza. Então, assim, sobre essa situação de pecar, de errar, lamentavelmente, juventude brasileira, né, um grande número hoje, vive com o seu pecado oculto, ele está Pecadinho de silenciado. estimação. Está silenciado. Ninguém está vendo. Uhum. Tô pregando na igreja, tô cantando na igreja, tá tudo normal, pastor Jairo. Nem vou mexer com isso, eu tô vivendo, tá tranquilo. Tá bom. Mas vai chegar um tempo. E se esse tempo chegar, que é justamente, sabe, porém, que de todas essas coisas te trará Deus a juízo. Quando chegar esse tempo, né? E, pastor, mas isso é só para a eternidade. Escuta, e se nessa vida tu colher resultado pelos teus erros, né? Então, sim, irmãos, eu acho que hoje é um tempo da juventude arrepender dos seus pecados, se livrar do pecado oculto, daquilo que ele leva como estimação, né? Foi usada a palavra, Sim. como uma coisa dele já, colou nele, está grudado nele. Sim. Né? Ele precisa se livrar disso. Se ele realmente quer viver uma vida abençoada, quer um casamento abençoado, quer filhos abençoados, ele precisa fazer isso. Né? Teve um pastor um dia, vou citar isso aqui rápido, teve um pastor um dia que disse assim para mim, se você não quer gerar pecado, não quer gerar que o teu filho gere um pecado, se você não quiser que o teu filho gere um pecado lá na frente, não gere você e ele para a tua vida. Quer dizer, se eu sou apegado num erro e virou estimação para mim, automaticamente o diabo vai trabalhar para a minha geração, que é o meu filho, ter o mesmo sentimento. Sim. E o mesmo pecado e erro vai conduzir a vida dele lá na frente. Uma maldição hereditária. Isso. Então, assim, os mesmos espíritos que trabalham vão continuar trabalhando. Então, isso é interessante. Então, hoje, precisa ser livre dessas coisas, né? Então, tem que usar aquela palavra que nem o senhor já falou. Se o filho vos libertar... Verdadeiramente. E para os jovens, eu acho que nada melhor do que... Acho que é 1 João, né? 2,17. Jovens, vós sois fortes. Jovens que sois fortes. Acho Não que lembro é... Eu escrevi jovens porque vocês são fortes. Isso. Né? Ah. E tendo isso em mente, que nós jovens, né? Nós somos jovens ainda. Um pouco mais avançado em idade, mas somos jovens. Somos fortes, é para fazer aquilo que Deus falou, resistir ao diabo. Sim, e ele fugirá de vós. Né? Então, jovem, você é capaz de sim resistir às tentações. Não a mulher adúltera, porque daí Jesus fala. Sim. Enquanto a mulher adúltera, fugir dela. Sim. Né? Eu vou falar, tudo é possível. Fugir da aparência do mal, né? É possível, gente. Só que o problema é que a grande parte dos jovens, eles estão na igreja de domingo a domingo. Eles ouvem a palavra, mas eles não acreditam que é possível. Né? Eu falo, eu fui jovem, gente. Agora, recentemente, um pastor pegou, eu vou citar o nome dele, que é um grande amigo meu, tem um carinho muito grande, o pastor Mário, mandou uma foto minha, pregando em 2006, lá na Matriz. Imagina. Eu era virado em osso, eu era magro. E o tupete levantado, era virado só em tupete. O que eu vou te dizer quando eu olhei para aquela foto? Eu disse, como tu era feio. Eu olho para aquilo com uma alegria e disse, nossa, 2006 são 19 anos atrás. Imagina. 19 anos atrás eu estava ocupando o altar de uma igreja matriz, pregando para os jovens. É uma benção. Eu era solteiro na época, e eu tô aqui, gente. Deus me deu uma esposa, casado, tenho um filho. Precisei pecar? Não precisei pecar. Não precisei. Eu esperei, Deus me deu uma esposa. Então, se serve para consolo, por mais feio que você seja, espera. Ora bastante, jovem. Né? Ora Espera. bastante que... Sempre vai ter. Toda panela tem sua tampa, não sei se já ouviu falar. Mas, gente, não precisa pecar. Sim. Não precisa conduzir a tua vida errado. Pastor, mas eu caí, errei. Tem perdão? Vai ter perdão se você se arrepender. Agora, a consequência tu não vai fugir. Desculpa assim.
Eu preciso deixar bem claro isso para você. Vai Mas- aparecer. Como o senhor, como líder de jovens, tem que deixar aberto isso para os jovens, né? Isso é um dever nosso, né? O senhor não pode ocultar essa parte do jovem. Ó, que tu cometeu erro, Deus Exatamente. vai te perdoar. Exatamente. Mas a consequência do pecado vai vir. Ela vem, chega o dia do prestar contas, né? Sim. Todo mundo diz, isso é lá no céu, pastor, isso aí antes do céu eu dou uma resolvida. Mas se tu semear uma semente ruim, tu vai colher coisa ruim. É. Plantou tempestade, vai colher tempestade. Plantou coisa boa, tu vai colher coisa boa, né? Sim. Até uma das próximas perguntas, pastor, vem bastante em relação a essa questão do jovem ele ser alguém separado, né? Que é o que realmente significa ser luz no meio de amigos que não seguem a Cristo, né? Como é que o jovem pode levar a luz de Cristo para as pessoas os amigos mundanos dele? Porque a gente sabe que as amizades, elas influenciam, né? Uhum. Então a gente tem que ser o pessoal que influencia ao invés de ser influenciado. Sim. Posso falar agora uma coisa pessoal minha? Vai lá, Assim, eu vai lá, poderia com falar vontade. do José, da Maria, Uhum. do João, mas eu gosto de falar do que eu vivi. Sim. Depois que eu entrei para a igreja com 11 anos e a irmã Karine, que era muito zoada dentro da sala, eu mesmo era o cara que dava risada, saiona e tal. Veja, depois que eu encontrei Cristo no altar, me arrependi dos meus pecados, fui batizado no nome de Jesus, recebi o Espírito Santo, eu estava sentado quase que na mesma fileira da Karine e não era mais só ela sendo zoada, era eu também agora. Porque eu fui, e eu poderia aqui passar o contato da minha mãe, que pode provar isso, meu pai e tantos outros, e até tem um líder aqui do Rio Grande do Sul que fala, teus pais me falaram que tu ia de social para a escola e zomba. Só faltava eu ir de gravata. Quando eu cheguei na sala, agora transformado, eu não ria mais da crente, porque eu agora havia conhecido o que estava agora nela, também estava em mim. Irmãos, eu levava minha Bíblia, uma Bíblia de zíper, com jeans, eu lembro que foi a primeira Bíblia que eu tive, e eu levava e no recreio eu lia a Bíblia. Lia a Bíblia. Numa época que os meus colegas, eles eram irritantes, eles eram chatos demais. Mas eu estava fazendo a minha parte. Aí, virou crente, não sei o quê. Só que tudo isso, escuta o que eu vou falar, jovem, para você que está ouvindo, tudo isso fez uma diferença depois. Na hora era frustrante, ser zoado, né? Falava umas palavras meio feias contra a gente, mas quase todos, eu vou repetir mais uma vez, diante do Senhor Jesus Cristo, quase todos os meus colegas passaram um dia num culto de jovens da igreja da vila. Glória a Deus. E Imagina. olharam para nós destruídos. Uhum. Aonde está a maioria? Não estamos falando da igrejinha. Igrejinha é um minúsculo, assim, no Vila Nova, ali, a gente conhece muita gente. A maioria deles, alguns presos, alguns foram mortos, né? Mas Imagina. eles puderam olhar para aquela menina, para mim, e nós não negava a nossa fé. Uhum. Nós não negava a transformação que Deus havia feito na nossa vida. Hoje, qual é o problema de hoje? Escute o que eu vou falar para vocês. Hoje, grande parte dos nossos jovens tem vergonha Verdade. de citar Jesus Cristo como seu Deus, aonde ele estiver. Hoje virou aquela. Hoje, na verdade, assim, que esse quesito de igreja parece que nós temos que modernizar. Tem que ser as crush. Não dá para mais ser chamado de crente. Agora é. Rapaz, Church, né? e assim vai. Então, escuta, é muito importante você, jovem, ser luz. Quando se fala em ser luz, é vestir, falar, é a forma de ser, caráter, né? Sim. Então, tudo é um conjunto de situações. Eu vou falar uma coisa que pode até ser assustador para você. Mas na escola, às vezes, Deus pode colocar um colega depressivo do teu lado. E se tu não falar da palavra para ele, sabendo que é dever seu falar, pode ser requerido das suas mãos. Sim. Porque essa é a tarefa da igreja, é a missão dada por Deus à igreja. Então, quando se fala ser luz, não é só dizer, eu sou da igreja ali. Não, é agir. É agir, é ser Viver desse igreja. modo, né? Isso não Ser só igreja. no colégio, né, pastor? Acho que pro jovem, Todos em todo lugar, né? lugar da sua Em vida. todo lugar. Então eu falo do que eu vivi. Eu, depois dos primeiros dias, claro, os primeiros dias era um pouco meio frustrante para mim, tu vê colegas viraram as costas, amigãos, que nós sentava junto, nós fazia trabalho, viraram as costas para mim. Eu sabia do preço que eu teria que pagar para servir a Jesus. Eu vou até dar um okzinho, um joinha para você que está se convertendo agora. Acho que agora tu não enfrenta tudo que a gente enfrentava lá atrás. Mas lá atrás nós perdíamos amizade, porque foi para a igreja dos crentes. Uhum.
tá? que antigamente o bullying era mais É, forte, né, pastor? é. Hoje não pode, né? Hoje, Hoje é proibido. por quê? Porque É feito, mas por quê? Porque hoje em cada canto tem uma igreja de vários tipos, de né? vários tipos. Antigamente não, nós tínhamos um conceito a respeito É. do que é evangelho, do que é ser cristão. E graças a Deus, a Igreja Pentecostal Unida do Brasil, não é puxando pro meu assado, mas eu amo a minha igreja, ainda nós temos mantido firme, né? Sim. Alguns têm aberto, não, que eu vou. Não, graças a Deus, Deus tem feito alguma coisa para que manter a santidade. Mas assim, passou um tempo, paguei um preço por isso, mas depois passou muitos aqueles meus colegas na igreja. Eu pude orar com eles, né? Eu pude descer, orar com eles, ungir eles, né? Como jovem, né? Teve uma situação de dois deles, dois deles, que é o. Eu esqueci agora o nome mas eles não estão na igreja hoje mais. Acho que já casaram, estão bem, espero que estejam bem, né? Mas eles se converteram na igreja, né? Não foi num culto de jovens, foi num culto de domingo. Sim. Mas eles se lembraram, bem, poxa, zoei tanto o Jairo, a irmã ali, falei tão mal deles e hoje, né, eles se converteram. Só que tudo isso é por quê? Por causa da nossa perseverança. Sim. Né? Então, ser luz hoje, irmãos, fala sobre desde o modo de vestir-se. Escuta, isso é sério. Desde o modo de vestir-se, ter uma mudança, não ser igual. Ter uma diferença que cause, e até mesmo vai causar assim até desconforto. Esse camarada, essa pessoa é assim. Mas tu vai mostrar que tu é diferente. Sim. Em determinadas partes. Então, luz é vestimenta, caráter. Quando abrir a tua boca, eles podem, poxa, isso é igreja. Sim. Isso é Cristo. É algo diferente. Eu quero que tu tenha. Porque tu vai mencionar o que você tem. E vamos falar um pouco, né, pastor? Que nem pro jovem, para mim foi um pouco difícil. Que nem quando eu me converti, a gente não quer de imediato sair do meio dos amigos, né? Uhum. A ideia é tentar mostrar para eles aquilo que Deus fez na tua vida. Sim. Mas tu começa a escutar. Agora tu quer ser assim. Uhum. Olha lá, quem via antes fazendo tudo que fazia, agora Tá se escondendo atrás da Bíblia. tá se escondendo atrás da Bíblia, quer ser crente agora. Exatamente. Até um ponto bem importante esse negócio a respeito da vestimenta, porque hoje em dia a gente quase não consegue diferenciar. Né? Infelizmente, os jovens cristãos têm entrado muito na moda Exatamente. mundana. E aí a gente vê, né, isso em várias regiões, a preocupação de se vestir como crente para um trabalho de jovem, para algum culto, mas durante a semana ser igual ao mundo, né? Isso, eu acho isso lamentável, né? Porque aí você tem uma grande deficiência de identidade, né? Sim. Ou seja, um momento eu tô igual à igreja, como a igreja me ensina, mas outro momento eu tô igual a todo mundo, né? E eu sempre falo, a igreja não é todo mundo. A igreja é algo pessoal, diferente. Sim. E você vê essa diferença quando você encontra alguém que é igreja de verdade. Sim. Né? Então, eu sou prova disso, funcionou. Nunca tive problema em todos esses anos, na minha juventude, de me vestir muito bem como um verdadeiro cristão. Nunca. Também não tinha um pastor me cobrando toda hora. Porque quando você entende, você não precisa ser cobrado toda hora, não. Isso é verdade. Não precisa, é que não passo um estudo sobre isso. É que não me ensino sobre isso. Porque eu preciso achar 1000 versículos que me provem. Rapaz, deixa eu te falar. Não é o homem que convence nada. Isso é verdade. Você precisa ser convencido por Deus, pela palavra. Quando você é convencido pela palavra e o Espírito que habita em você te dá o direcionamento, tudo funciona naturalmente. Naturalmente. Né? Que nem na questão de vestimenta. Até eu comentei isso no episódio do pastor Ivan. Quando eu me converti, um jovem chegou para mim e falou: só tem que usar isso aqui agora. Eu tentei, pastor. 1 mês. Não consigo, falei para ele. Mas agora, quando veio de dentro para fora, quando eu entendi, que nem o senhor falou, tu entende, é fácil. Sim. É fácil tu abandonar. Quando eu entendi o amor de Cristo, o que aconteceu, entendi a palavra, foi fácil eu abandonar as coisas que eu fazia no mundo. Largar a cerveja, largar a bebida, largar as festas. Não foi difícil. Sim.
Pelo contrário, jovem, é muito mais prazeroso hoje, como cristão, tá na vontade de Deus e deitar a cabeça no travesseiro, acordar no outro dia bem, alegre, feliz, né? Sim. E eu vou falar para ti, com o maior respeito, né? Eu acho lindo jovens bem vestidos, bem trajados, né? Tem um ditado meio, vou falar que até o diabo tá usando isso para a santidade está aqui dentro. Tá, mas se tá dentro, vai Tem que- fluir no lado externo. Lógico. Não Tem que sair adianta pra fora. andar de qualquer jeito, mas é só santidade interna. Então, é, eu vou falar aqui como presidente dos jovens aqui do estado do Rio Grande do Sul. E eu falei já para minha esposa, eu acho lindo ver aquela multidão de jovens, as meninas bem vestidas. Eu sei que às vezes nos nossos congressos não dá pra fazer o cabelo bem, porque o sítio não dá essas comodidades. É um acampamento, É um né, pastor? acampamento, né? É um acampamento, não é um Mas um como é hotel. bom, tu mesmo com o cabelo todo estripiado, tu ir lá, tu tá bem vestido. Tu vê aqueles meninos que eu não sei de onde é que eles saem com tanto terno lindo, mas é top demais, bem vestido. E você olhar para aquela santidade externa, que provavelmente está refletindo o que está dentro, Sim. tá? Porque a gente só diz, se arruma por fora, mas não é santo por dentro. Peraí, mas se está se arrumando por fora, alguma coisa boa tá aí dentro. Sim. Então, eu acho que tem alguma coisa fluindo de bom aí. E certeza. tu olhar para eles e ver aquela beleza, eles ficam bonitos demais. Isso eu falei para minha esposa, eu disse, olha, com o maior respeito que eu tenho por todas as jovens do nosso estado, por todos os meninos e as meninas, ficam lindos demais. Então, assim, irmãos, isso é diferença. Né? E nós temos que lutar por isso, Sim. prezar essas coisas. Que nem eu vejo assim, pastor. O senhor falou, né, da beleza dos jovens, né, de se vestir. Saber se vestir, que nem muitos têm a ideia, idealizam. Eu vou ser crente, eu vou usar aquelas roupas de crente de velho. Tem um estereótipo muito É, grande nessa vou- parte, né? De que a pessoa vai ter que virar Vou um virar caretão. um velho, um caretão. Mas não. Né, existem ternos decentes, lindos. Para as jovens existem saias, vestidos lindos. Até tem um dos nossos patrocinadores que faz roupas lindas. Né, Só chamar, então. Só chamar ali no WhatsApp, no Instagram. Então, eu vejo isso, pastor. Os jovens eles têm que entender isso aqui. No momento que a gente entende o que está escrito aqui e deixa Jesus Cristo nos libertar verdadeiramente, é fácil. Sim. É fácil. Eu vou falar, tudo está baseado na palavra, né? Quer ser abençoado, leia ela. Quer direcionamento verdadeiro, leia ela. Só que hoje a gente está muito apegado, a gente olha para vamos lá, a gente olha para um conselho que a igreja dá, olha, nós temos costumes de andar assim. Sim. Aí eles, isso aqui é uma regra. Cara, não é regra. Não é para pesar sobre a tua vida. É um conselho. Eu não sei se vou falar aqui rapidamente, mas quando eu olho para um estatuto da igreja, né? Alguns dizem, isso aí é passado. Mas sabe que Deus usou aqueles homens para escreverem aquilo ali? Não sei. Deus inspirou eles para escrever aquilo, para dar um direcionamento para a igreja. Porque, veja, tem empresas aqui que não deixam tu entrar sem o teu guarda-pó. Né? Se tu não usar aquele teu guarda-pó... Tem umas que que nem quando eu trabalhava gerenciando a empresa, tinha os dias. Sim. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Pois é. Se fosse o da terça, tá usando na quinta, não pode. Pois é. E aí eu vejo pessoas dizendo, mas isso aqui é uma regra pesada. Não é regra. São situações colocadas para uma organização. Sim. Sim. Se tem base bíblica, se está dentro da palavra, só cumprir. Gente, você não vai perder em nada cumprindo aquilo que pede a Bíblia. Sim. Aquilo que é direcionado pelo teu pastor. Claro, dentro da palavra. Né? Então isso só tem ganho para você, jovem. Então, eu sei que essa é uma das grandes dificuldades dos nossos jovens. Pastor, eles não querem ouvir, eles não querem cumprir, eles não... Rapaz, eu acho que falta um pouco mais de fé na visão desses jovens para entender que não são regras e exigências, são benefícios. Sim. São coisas boas traçadas para que você mantenha uma diferença desse mundo, para que você resguarde o teu corpo, né? Sim. Aqui, claro,
Pastor, guardar o meu corpo é só da ira, da contenda. Não, santidade, Sim. intimidade, corpo, físico, carne, Uhum. né? Então, assim, isso tudo faz parte de um processo e é essencial. Então, poderia te trazer vários pontos bíblicos aqui para te provar isso. Agora, escuta o que eu estou te falando, ouve o teu pastor. Yeah. Eu sempre digo para os jovens, pastor, eu quero um conselho teu. Tu já falou com o teu pastor antes? Uhum. Se tu não falou com o teu pastor antes, nem me procura. Mas tu é o líder dos jovens do estado. Não, mas eu ainda respeito a autoridade do teu pastor que está sobre a tua É o homem vida. que zela Sim. pela tua alma. Né? Ele é a tua cobertura espiritual. Agora, se ele permitiu que tu viesse até mim, eu vou te aconselhar. O que ele te disse? Ele me disse isso. Não, é Bíblia, está escrito. Sim. Segue. Né? Sim. Então, assim, tem coisas que parece que é pro teu mal, mas não é pro teu mal. Uhum. É pro teu bem. Você vai entender, o tempo vai lhe mostrar isso. Até uma analogia bem importante que foi nos instruída uma certa vez a respeito de que nós somos ovelhas dentro de um rebanho. E somos colocados num curral. Então a cerca não é uma prisão pra gente, mas é uma segurança. Porque logo após a cerca há um precipício, entendeu? Que leva à perdição. Então as pessoas têm que, os jovens principalmente, têm que mudar essa visão de que essas cercas, os estatutos, as regras que são nos impostas são para nos. Como é que eu posso dizer a palavra correta? Para nos prender. Alguns Muito dizem, pelo contrário, é uma proteção que a gente eu tem estou me tido. previndo uma liberdade, estou me roubando uma liberdade. Não é isso, né? Assim, eu falo porque eu tô aqui, eu tô saudável, né? Desde meus 11 anos na igreja, Uhum. cumprindo claramente. Poderia chamar o meu pastor Lino, ele vai poder falar de mim, né? Quem era o Jairo? Ele nunca precisou me advertir a respeito dessas coisas, né? Então, assim, hoje eu tô aqui porque eu entendi, não é o homem que impõe nada. É uma revelação dada na palavra. E só tem revelação quem lê ela. É Quem verdade. lê, quem tem intimidade, né? Se a pessoa está lá batendo contra uma coisa, é porque ainda não foi te revelada, porque você não leu a Uhum. Bíblia ainda. Então, né? Então, assim, eu sempre vou falar uma coisa para você. Se não faz mal para mim, e eu vejo que vai agregar, eu vou fazer porque eu sei que vai ter benefício ali na Com frente. certeza. Sim. Né? Então, a obediência é muito importante, né? Muito importante. E você vai ver, há uma diferença muito grande em quem obedece, quem honra, quem não fica. Hoje, nós temos uma grande dificuldade. Cadê? Porque, sabe, muita indagação Uhum. desnecessária. Onde é que tá escrito isso? Desnecessária. Da base. Da Tem que ter base, base bíblica pra tudo. blá, Base blá. bíblica, base É. bíblica. Então, assim, escuta, claro que você precisa ter um convencimento pela palavra. Agora, às vezes, se está ali, está citado, está direcionado, mas ainda se indaga. Aí que eu quero mais indagar, aí vai indagando, vai procurando parceria para arrumar rumores contra aquilo que é ensinado. Isso, para mim, nada mais é do que um espírito de rebeldia está se levantando na tua vida, né? Então, assim, tem que se tomar cuidado, tem que se honrar, né? E veja, eu mesmo, né? Vou falar agora só para nós finalizar essa parte. Uhum. Eu sou o líder dos jovens do estado, né? Quando eu entrei, eu tinha uma ideia, eu vou fazer tudo isso aqui. Mas eu tenho um líder sobre a minha vida, que é o pastor Ademar, nosso presidente hoje. Ele concorda com tudo que tu quer? Não. Mas eu optei em obedecer tudo que ele me pede. Com certeza. Sim. Eu não tenho que perder com isso. Porque ele é um ancião, viveu, tem uma vida com Deus, tem uma unção sobre a liderança da igreja. Quem sou eu? Um braço desse departamento. Um departamento é um braço de uma igreja. Sim. Então, eu preciso honrar isso. Então, assim, nós como jovens temos, vamos dar uma indagada. Eu acho que não, gente, não é nosso dever isso, né? Claro que ele sempre me dá voz e vez para mim trabalhar, mas eu sempre ligo, digo, pastor, me dá uma direção. Pastor, é isso. Quero a sua aprovação, quero a tua bênção. Por quê? Porque eu não tenho que perder. Sim. Em nada. É Bíblia. Então, pare de ficar indagando as coisas, procurando parceria para indagar coisas que o teu pastor recebeu da parte de Deus, está na Bíblia e vai ser para o teu bem. Né? Cavocando, você não vai chegar a lugar nenhum. Só lá no Verdade. fundo. Só vai se afundando. Né? Acho que deu para entender essa Deu, parte, deu, né? deu. Deu. Uhum. Ficou bem Eu claro. só usei esse exemplo aqui para... Pastor, vamos entrar num outro quesito também.
que é a parte financeira para os jovens. O que os jovens cristãos precisam saber sobre dinheiro e finanças desde cedo. Importante. Sim. Veja, a gente tem um projeto chamado, isso é nível nacional, até esse ano, eu não sei como é que tá agora, mas tem um projeto chamado Colheita para Cristo, né? Sim. Eu vou falar de uma situação. O Colheita para Cristo ele foi criado justamente para que os jovens arrecadassem um valor, os jovens ofertando para um trabalho voltado aos jovens. Quer dizer, usar esse valor para benefício da igreja, né? Sim. Mas a gente está encontrando isso nível nacional, uma grande dificuldade do jovem ofertar para um projeto, né? Então, quando eu vejo que nas nossas reuniões nacionais a gente vê isso, ó, tem uma dificuldade do jovem ofertar, eu já vejo que então já tem uma dificuldade para ele dizimar. Sim. Era um dos pontos que eu Porque queria comentar com o se senhor. ele não pode ofertar R$2, ele não vai dizimar 200. Isso é verdade. Então, vamos lá. Todo jovem sonha com uma faculdade, Sim. sonha com um bom carro, né? Eu até fico feliz assim, tem jovem que nem sonha em namorar, um carro, eu quero um carro, eu quero um bom trabalho, né? Quem, né? Agora, A primeira coisa que pensou foi o carrinho daí. agora a pergunta é, tem plantado para isso? Né? Tem sido fiel na tua igreja local, teus dízimos, tuas ofertas? O pastor está precisando de alguma coisa, né? Você está com um bom trabalho porque Deus te deu, você está tendo condição para ajudar, mas você se esquiva porque você está com medo que na segunda-feira vai faltar, na terça-feira vai faltar. Então, assim, o grande segredo para uma vida abençoada do jovem é ser dizimista e ofertante. Dízimo, você sabe que é a devolução, né, daquilo que Sim. é o que é de Deus. É de Deus. Agora, a oferta eu digo que é muito importante. Porque aí é uma atitude de De fé. fé, né? Então, o que eu vejo hoje, uma frase, o jovem não gosta de ofertar. O jovem não oferta. Mas isso deve ser quebrado. Por quê? Porque se o jovem realmente quer fé, quer resultado, ele precisa começar a agir com fé. Sim. Se ele for um ofertante, contribuinte, ajudante, pode ter certeza que tudo que ele pedir na vida dele vai acontecer. Sim. Até um dos tópicos para os líderes, principalmente de jovens, começar a se ligar para instruir, né? E agora eu vou falar, Rio Grande do Sul, nós tentamos o trabalho aqui, Colheita para Cristo. Muita indagação, pastor, meus jovens não ofertam, mas são os mesmos que estão em pizzaria todo final de semana. Desculpa, não fica bravo comigo aí não. Fala, pastor, fala. Mas os camaradas, eles andam com uns ternos brilhantes, lindos. Eu nunca tive um terno assim, esse aqui eu ganhei faz um tempo, tá me servindo. Eu tô que nem o povo no deserto, a roupa vai crescendo. A roupa cresce junto. Mas, pastor, mas para oferta eles não tem como, né? Então, gente, isso aqui é um mal que tem que ser removido da mente dos nossos jovens. E às vezes eu vou falar que nem é tanto o jovem, é o líder que faz essa instrução na mente deles. Pastor, tá tudo tão difícil. Pastor, não tô conseguindo. Pastor, isso, aquilo. Então, assim, só que tu precisa ensinar. Colheita para Cristo não é um projeto para arrecadar dinheiro somente. É para atiçar a fé, para mover a fé do jovem. Eu quero citar algo aqui. Claro, eu conheci um jovem no estado do Amazonas, que ele é contribuinte com esse projeto há muitos anos. E ele não tem renda fixa. Ele é vendedor ambulante. Na beira do porto, lá da cidade que eu vou citar para vocês. Ele faz um trabalho voluntário e ele mantém a vida dele. E ele, na época de Colheita para Cristo, ele manda 50% de tudo que ele arrecada como uma oferta para o colheita. Né? Mas para onde vai esse dinheiro? Essa é a pergunta diabólica. Isso é verdade. Essa é a pergunta que o diabo coloca para trazer dúvida à tua fé. Eu oferto. Depois que eu entreguei no altar, aquele que pegou e usou de mau grado, vai ter com Deus. Agora, a minha parte até o altar eu fiz. E Deus vê isso, né, pastor? Deus vê isso. Agora, se eu ficar indagando, quem é que vai ser usado? Por que vai ser usado? Como é que vai ser? Né? Onde é que vai? O que vão fazer? Veja, o projeto Colheita para Cristo, agora 5 anos que eu estou trabalhando com jovens, 4 anos eu trabalhei com esse projeto.
eu recebi muita indagação, mas por quê, pastor? Para quê, pastor? Nós arrecadamos R$ 2.000 agora no ano passado, entregamos no Aviva Jovem R$ 2.000 para ajudar na construção lá da igreja do Guajuviras, né, no telhado. Sim. Isso foi consequência do dinheiro do Colheita para Cristo nacional. E nós entregamos lá na sexta-feira à noite, né, eu e o tesoureiro nacional, o obreiro Charles. Então, veja, os jovens ajudando a igreja. Sim. Quantos daqueles jovens que ajudaram foram abençoados? Mas quantos daqueles que ficaram indagando para onde ia, não foram abençoados porque não ofertaram? Sim. Perderam a oportunidade de ser abençoado. Quer um carro novo? Quer ser abençoado? Quer ter uma família abençoada? Tudo passa por atos de fé. Sim. Tudo vai passar por atitudes de fé. E aqui tem um livro chamado As Emoções Não Superam um Ato de Fé. Esse livro eu escrevi esse ano. Né? Aqui dentro tem muito testemunho poderoso justamente sobre atitudes de fé. Só que as nossas emoções, tá aqui o livro, as nossas emoções, elas impedem muitas vezes de nós termos um resultado positivo sobre a nossa vida. Né? Sim. Que é justamente essas indagações, essas perguntas. Né? Então, assim, falou sobre finança para o jovem, já se acende meu Deus, e agora? Mas eu anseio que jovens sejam dizimistas nas suas igrejas, jovens sejam ofertantes na sua igreja, jovens chegam nos congressos, jovens com os carros novos, bons, e não fica me apresentando boleto de 60 meses, não. Diga assim, pastor, Deus me abençoou. Sim. E também se tu tiver um boleto de 60 meses, não te preocupa, Deus vai te ajudar a pagar. Deus vai prover. Né? Então, assim, eu quero que isso aconteça. Né? Um dia eu falar aqui do meu pastor lá, ele disse, eu tô cansado de carro velho na frente da igreja. Deus abençoou a vida dos nossos irmãos, só carrão. Imagina. Pensa de Deus. Pastor, a gente até vai ficar meio assim, mas Deus quer o melhor para nós. Deus pode nos abençoar, mas a gente também tem que atrair a bênção. O que impede, né, pastor, de Deus nos abençoar? Muitas das vezes é a falta nossa de fé de depositar, de confiar, né? De entregar, né, pastor? Exatamente. Até o testemunho do pastor Daniel Borges, né? Ele não Também. tinha condições de ir no ceia e pagar a alimentação dele. Imagina. Então ele dedicou a Deus, teve um ato de fé e depositou em Deus, né? Sim. E Deus proveu. A gente vê Sim. hoje o ministério que ele tem, né? Há 2 anos atrás, né, 10 anos agora em setembro que eu vivo do meu trabalho literário. 2 anos atrás eu estava deitado, meu filho tinha 2 anos, deitado em casa, pela manhã. Eu lembro que eu acordei naquela manhã e eu estava precisando de um milagre. Por quê? Porque viver pela fé é atitude de milagre. É uma ação, você depende. É uma ação de fé. Você depende todo dia você está na dependência de Deus. E eu lembro que eu recebi uma ligação, uma mensagem de um pastor, um número da América. Eu não conhecia. Ele disse, o senhor é o pastor Jairo? Sou. Ele disse, me passaram o seu contato, porque chegou até a minha mão um livro seu. Na época, o livro que tinha chegado até a mão dele é Vencendo Desafios. Né? E ele disse assim para mim, pastor, Deus nessa manhã falou comigo e eu preciso comprar uma quantia grande de livros sua. Nossa. E eu precisando de um milagre. Pagava aluguel. Tá? Pouquinho antes de eu comprar minha casa. Quando ele falou uma quantia grande, eu já... Uau! Né? Já acordei, já chamei a Jesus, Jéssica, ó. E ele disse assim para mim, pastor, pode ser em dólar? Eu disse, meu filho, pode ser em qualquer moeda. Estão aceitando de tudo. Ele comprou uma quantia grande de livro na época e ele só dizia assim, tu manda 20 para tal, tu manda 30 para tal, tu manda 40 para um, tu manda 50 para outro. E eu comecei a tomar nota, para quem eu tinha que enviar. E aí eu quero que você se liga no que eu vou te falar. Ele estava sendo canal de bênção para minha vida, porque eu estava precisando. Sim. Mas eu estava fiel a Deus, dízimos, ofertas, vivendo a minha vida em fidelidade. Agora, esse homem não pegou para ele estava doando para outros. Então, veja o que ele estava gerando para a vida dele. Agora. Então, Deus usou ele para gerar bênção para minha, e ele agora estava gerando para ele, e também através das 20, 30, 50, 15, ele estava gerando para outras. Então, assim, todo mundo estava recebendo da parte de Deus, de alguma forma. Então, isso eu só estou dividindo por quê? Porque a vida é assim.
Nós precisamos crer no que Deus é capaz de fazer, independente da situação. E eu digo, principalmente você jovem, né? É voltado para você. Creia, Deus vai te abençoar no teu trabalho. Deus vai abrir portas financeiras para você, mas não fique esperando isso acontecer para você tomar posições e atitudes de fé. Tem antes, Você primeiro tem que ter ela. Porque você vai chegar num campo que você não plantou nada, você não tem o que requerer. Não, As pessoas às vezes ficam pensando, né? Esperam assim, não, se Deus me der aquele carro, eu vou abençoar. vou abençoar. Ou a questão até de dízimo, né? Ou de oferta. Não, se eu começar a ganhar 5 mil por mês, eu vou começar a ofertar. Eu vou devolver o meu dízimo. Isso é Só que querer fazer troca. É. Não funciona assim. Muita gente hoje está frustrada quanto à relação à finança, né? E jovem, irmãos, irmãs, muita gente, porque nunca plantaram nada. Então eles chegam diante do campo, eles pedem para Deus, aí vem só aquela chuva que acontece, mas não tem o que colher, porque nada plantou. Não teve uma atitude de fé, né? Então eu vou falar assim para você, muita coisa boa hoje eu planto, hoje eu colho, né? Mas Deus tem me falado muito sobre plantar agora. Sim. Porque vai chegar um tempo mais difícil que a gente vai precisar colher. Sim. Né? Então, assim, esse livro justamente fala, né? As emoções não superam o ato de fé. O que mais tem prendido hoje de ações poderosas na tua vida são as tuas desculpas, sentimentalismo. Vai faltar, vai ser difícil. Mas eu não vou conseguir. Mas aquilo. É muita desculpa. Sim. Principalmente no roteiro dinheiro, finança. Verdade. Eu acho que dá para passar para os jovens também, né, pastor? A questão que nem o pastor Rony comentou na conversa com ele. Tem que mudar a cultura sobre isso. Que nem ele falou, a cultura sobre missões. Né? A cultura sobre um jovem ser um dizimista. Sim. Que nem eu já vi muitos jovens falando, mas como é que eu vou ser um ofertante, um dizimista se eu não trabalho? Mas tu pede dinheiro pro teu pai. É saber que, pediu 50 reais para ir no cinema, 5 reais é de Deus. Eu tenho que tirar esses 5 reais e... Que nem eu vi uma pregação do pastor Daniel Borges uma vez num congresso para as irmãs. Ele pegou 100 reais. Só que ele pegou 100 reais em nota de 2. Tudo em nota de 2 ainda, só para ajudar. Aí, quem quer esse dinheiro? Daí foi 2 irmãs correndo, uma chegou primeiro. É pra ti, toma. Daí ela já tava virando as costas e indo embora. Não. O que nós estamos aprendendo aqui? Quanto tem aí? Ela contou, quanto é que tu tem que devolver? Ela tirou, devolveu. Você vendo. Então, eu acho que é uma cultura, falta isso. É implantar isso para os jovens. Sim. Não é uma troca com Deus. Exatamente. Né? É algo que é uma exigência. Né? Que nem Deus fala lá em... Não me lembro qual livro agora. Mas onde é que me roubam? Nos dízimos, nas ofertas. Isso, na verdade, a gente tem tentado repassar para a liderança dos jovens. E é interessante, às vezes, os líderes de jovens trabalhar esse assunto nas igrejas locais, com a bênção, né, e permissão do pastor local. Porque desde novo é interessante eles aprenderem isso. Caso contrário, no futuro eles vão ser meio frustrados nessa situação. Hoje, muitos vão se perguntar assim, você faria tudo diferente? Muitos fariam diferente nessa área, porque hoje não estão colhendo nada, porque nunca plantaram nada. Sim. E digo, se eu tivesse o meu tempo de jovem, eu teria plantado melhor. Né? Eu mesmo... Na minha igreja local, sempre aprendi isso, né? Quando era jovem. Sempre trabalhei quando era jovem, sempre entregava os meus dízimos, né? E ofertava. Então, assim, hoje eu sei que muita coisa de bênção que eu recebo da parte de Deus, né? É resultado daquilo, né? Fidelidade. Isso. É uma das coisas que a gente tem que entender. Não adianta... O jovem, ele acha que não vem o tempo da colheita, mas vem. Sabe, eu sempre digo, Senhor, eu tenho tentado plantar coisas boas, né? E eu procuro sempre colher paz, colher prosperidade, colher coisa boa também. Então, eu tenho feito a minha parte. Se cada um fazer a sua parte, tenho certeza que vida financeira dos jovens vai ser diferente. Né? Sim. Acho que foi Salomão até que falou, né, pastor? Lança teu pão sobre as águas. Depois de algum tempo. Quem crê? Quem acredita? Poucos. Sim. Né? Mas precisa. Amém. Até nos instruindo já as horas passam muito rápido quando a gente tá aqui gravando, né? Nos encaminhando pro final do episódio, uma das últimas perguntas que a gente tem o que significa na prática, pastor, negar a si mesmo para seguir a Cristo? Eu vou falar sobre desejos e vontades, né?
não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Né? Então, eu acho que esse é o ponto principal, né? Sim. O negar-se a si mesmo, todo mundo fala só sobre parte vida secular, né? Mas tem várias situações, né? Até espiritual, né? Sobre negar situações que antes, eu era de um jeito, preciso morrer para aquilo. A morte do velho homem, né? Sim. Para um renascimento, alguém novo agora reinando dentro de você, né? Ou em você, né? Então, o jovem hoje precisa, quando se trata de negar-se a si mesmo, né? Acho que foi essa a pergunta, né? Isso, Sim. negar a si mesmo para seguir a Cristo. Eu acho que é basicamente ser mais humilde em ouvir o direcionamento que é dado sobre a vida dele a partir do momento que ele começa a seguir a Cristo. Glória a Deus. Sim. Né? Que hoje, isso aqui não é uma luta sozinha, não. Uhum. A partir de agora eu sou e acabou. Agora eu sou crente, sou da igreja. Não, não é. Funciona assim, não. Não é por força ou é muito direcionamento de homens de Deus que estão sobre a nossa Sim. vida. É muita leitura da palavra, é muita oração. Todos os dias é matando um leão diferente. Todos os dias. Então, assim, não é só uma decisão e pronto. Agora vai ser mil maravilha. Mas é a humildade de ouvir quem está te direcionando, orar a Deus, ler a Bíblia e buscar ser cada dia melhor, né? Uma mudança completa de quem você era. Não estou falando que você era ruim antes de conhecer a Cristo, mas procurar ser melhor do que você era, Sim. né? Sabendo que agora vários olhos Uhum. estão te olhando, né? Quero ver Sim. se ele mudou realmente, quero ver se ela é uma nova criatura mesmo, porque E as coisas vão vir até naquilo que tu mais Mas tinha dificuldade. tinha né? dificuldade, né? que os sereis minhas testemunhas, né? Tanto Sim. em Jerusalém. Então, eu acho que o negar-se a si mesmo, eu era irado, já não sou mais. Eu era fofoqueiro, já não sou mais. Olha, até pode, beleza, é isso aí, maravilha, mas o negar-se a si mesmo, humildade de ouvir, né? Sim. Eu sempre falo assim para os jovens, né? Ouvir o conselho dos seus pastores, né? Nenhum pastor vai querer o mal para eles. Né? Sim. O seu pastor não vai querer o mal para a tua vida, né? Ouve eles. Há 2 semanas atrás, no dia 17 desse mês, na verdade, eu preguei uma mensagem no intercâmbio de jovens no estado de Minas Gerais. Lá se reuniu muitas igrejas, nós tivemos muitos jovens lá. E eu disse uma palavra até forte, eu disse, hoje eu vim pregar para jovens que estão tentando procurar recursos para sua vida espiritual em YouTubes, em programas de YouTube, Uhum. de prostitutos mentirosos e fofoqueiros. Meu Deus. E aí eles arregalaram os olhos para mim. E não têm ouvido a voz do seu pastor. Então, a gente quer negar-se a si mesmo. A gente quer muitos ensinos para nós mudarmos as nossas ações e sermos melhores, mas vindos de pessoas que não têm capacidade de te ensinar. Sim. Hoje, todo mundo que sabe mexer num celular vira mentor. Sim. O meu mentor coach. agora é o Yalala, né? Que às vezes tem que ter um nome em inglês, ou africano, ou indiano, porque daí Deus só fala porque Sim. ele fala outra língua. Uhum. E não ouve teu pastor? Desculpa, jovem, com o maior respeito que eu tenho, né? Mas a pessoa se torna um miserável, Sim. porque Deus não chamou alguém da Índia para ser o teu mentor. Chamou o teu pastor Uhum. para ser a tua cobertura espiritual e te dar o direcionamento. Então, não sei se está fugindo da pergunta, mas negar-se a si mesmo passa muito por você ter um tempo, sentar com o teu pastor e pedir o conselho. Uma boa ovelha ouve a voz do seu pastor. Uhum. Não é uma luta que você vai lutar sozinho. Você precisa ter humildade para buscar ajuda para vencer. Sim. Tá? Então isso é importante. E aí os jovens ficaram me olhando sério e eu trouxe uma mensagem sobre Elias e Eliseu. E justamente quando Elias ia ser tomado, Elias disse, eu estou indo para Jericó. Eliseu disse, assim como vive a tua alma, não te deixarei. Por quê? Porque Eliseu queria estar junto com Elias quando Elias fosse tomado. Sim. Porque Eliseu não era alguém sem propósito, ele tinha um propósito. Sim. Ele sabia o que ele queria depois. E a gente precisa agir assim. Temos uma cobertura espiritual sobre a nossa vida, vamos ouvi-lo. Uhum. Vamos vencer o velho eu? Vamos ser uma nova criatura em Cristo? Vamos. Pela palavra, pela oração e pelo conselho de quem
pode fazer isso por você, que é o teu pastor. Glória a Glória Deus. a Deus. Ele pode, ele tem autoridade no mundo espiritual para te ajudar nisso. E ele te conhece, né, pastor? Então, assim, a deixa final aqui, À vontade. né? Eu tenho lutado muito por isso, e isso é uma convicção que Deus colocou no meu coração. Essas mentorias fracassadas de pessoas que nunca conseguiram ensinar quem está do lado, Sim. e eles vão procurar sempre quem está longe para convencer dos seus pensamentos. Isso é o maior erro. Uhum. Então, você jovem que ouve, né? Antes de finalizarmos, ouve o teu pastor, né? Desde o quesito namoro, finança, você tem um líder jovem sobre a tua vida, você tem líderes sobre a tua vida, procure essas pessoas que você sabe que vivem uma vida de acordo com a palavra, que amam a sua vida, né? Oram e pagam um preço por isso. Procure esse. Não busca o conselho com o amiguinho do mundo. Exatamente. Isso aí. Isso aí é só para acabar com você, né? Glória a Deus. É o que leva pra descrição. Bom, pastor, né, nós já estamos nos encaminhando para o final e para nós é um motivo de grande alegria, né, ter o senhor aqui com nós. Esse é o pastor Jairo Schultz e além de pastor, ele é Schultz. escritor. Uhum. Schultz. Ele é escritor, né, pastor? Quer Isso. falar um pouco do seu trabalho, mostrar o seu livro, Isso. onde é que a gente consegue comprar ele, contato com quem que a gente tem que entrar? Então, irmãos, eu tenho esse novo trabalho, né? As Emoções Não Superam um Ato de Fé, é um livro novo. Uhum. Já andou, esse livro já está em 3 ou 4 estados do Brasil, né? Em Glória um a mês. Deus. Ele está sendo um dos mais procurados, assim, eu até fiquei meio surpreendido, tirei uma quantia que vendeu muito, né? Num mês, né? Uhum. E agora estou indo agora no dia 11 para o estado do Amazonas, onde eu passo alguns dias lá também divulgando o meu trabalho. E assim, irmãos, esse livro vem para te ajudar. O valor desse livro é R$20, né? Quem quiser esse livro, né? Eu não sei se tem como deixar o número de um contato. Com certeza. Pode Deixa me na chamar. descrição do vídeo Isso, pode me chamar no WhatsApp. O envio, dependendo de quantas unidades, é gratuito. Para Uhum. qualquer Sim. canto do país é gratuito, né? Quando se trata de um envio de um único livro, o correio tem uma taxa, né? Que você consegue enviar literaturas para todo o país com uma taxa, né? E aí você pode estar entrando em contato comigo e acertando os detalhes. Mas é um livro que vem abençoar a tua vida e apenas R$20. O que tu faz com R$20 hoje, né? Nem um X não Nem compra um mais. X Tu não compra mais. Mas tu compra um livro do Pastor Jairo. Amém. Glória a Deus. E é forte abençoa, identificado. né? Exatamente. Eu sempre falo uma coisa, minha intenção não é ficar rico através do meu livro, até porque eu trato muito bem o dom que Deus me deu, eu cuido disso. Sim. Eu não uso isso aqui para benefício além do que eu preciso. Então, isso aqui mantém a minha casa. Isso aqui é o cuidado que Deus tem através disso, né, na minha vida. Mas, há muitos anos, meu livro é R$20, para abençoar vidas, Glória para a Deus. ser acessível a todos, né? Uhum. Tá? Glória a Amém. Deus. A gente deixa então na descrição o contato do pastor Jairo Schultz. Aqui no vídeo vai estar aparecendo aí em algum lugar da tela aí, Maravilha. para você poder estar entrando em contato com ele. E já aproveitando que a gente está encerrando, agradecer aos nossos patrocinadores que têm abençoado esse podcast, abençoado esse trabalho. Nós temos então a RB Limpezas, que tem nos abençoado, Kael Store. Kael Store não. Enfim, desculpa. Então, RB Limpeza, a Meu Banner, que é um site de produtos de afiliados. Você que é vendedor afiliado, você pode estar se cadastrando nesse site. Há uma taxa bem em conta para o uso dele, em relação à proporção do que ele em relação àquilo que te proporciona, tá? Tu bota o teu link de afiliado lá e ele te gera todos os banners personalizados já para te conseguir anunciar o teu produto com mais facilidade. Nós temos o X do Vini, né? Que tem nos abençoado, é um dos novos patrocinadores. Existe em diversas cidades, Novo Hamburgo, Parobé, acredito que Estância Velha, enfim. Rolante, Campo Bom, São Chico, Dois Irmãos, Três Coroas. É uma infinidade de lugares que... Igrejinha tem também. Igrejinha. Ótimo. Bem, a Metalúrgica Lemos também. Ótimo, a gente vai lá quase que todo mês. Sim. É um ponto da rotina já. A Hadash, a papelaria afetiva, né? Até a gente tem aqui no cantinho. Eu tava brincando com o pastor aqui antes, por ele não reparar na minha Bíblia, que tá meio judiadinha, mas é que eu tenho um apreço muito grande por ela, por ter sido um presente do meu pastor. Aqui tá um dos trabalhos que elas fazem, tá? Concluído. Toda uma incardinação. Deixa eu ver como tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ah, tem. Uhum. Ó.
Modelo unissex, então. Um couro, um trabalho bem feito, tá? Pode entrar em contato com a irmã Roselete. Tem o contato dela na descrição do vídeo aí, o Instagram dela. Hein? Acredito que a Pie, moda modesta, como a gente tinha comentado antes, é a confecção de costuras personalizadas e sob medidas. Bem? Acredito que seja isso, não tô esquecendo de ninguém, né? A Ótica Soares, lugar que eu trabalho. A Ótica Soares, enfim, para você que precisa de um óculos com preço bem em conta e que te entrega toda a qualidade daquilo que tu tá investindo, chama lá na Ótica Soares. Bem? Acredito que são esses nossos patrocinadores. Dia de festa. Não posso esquecer. Dia de festa NH para decorações Pega e Monte. Algo moderno, bacana e que tá com preço bem em conta. E que também é um dos nossos maiores patrocinadores que tem nos apoiado até cedendo o espaço pra gente. Falou, né? A gente falou sobre o Meteorológico Lemos na cidade de Venâncio Aires, né? Sim. Então é isso, Acredito que pessoal. seja isso. Glória a Deus. Bem, Obrigado, pastor, né, eu agradeço. pela sua presença, por compartilhar com nós um pouco Começa do BBV. da sua vivência com Cristo, né? São aí 37, 11, 26 anos. 26 anos. 26 anos caminhando e 10 anos pela fé, né? É. E muito obrigado mesmo, pastor. Que Deus continue Amém. usando a sua vida e abençoando o Senhor. E para você que nos assiste, nem foi falado no começo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de comentar, de compartilhar. E você que tem o interesse de conhecer um pouco mais da nossa fé, daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós pregamos, que é a palavra de Deus, pura e verdadeira para a sua vida. Nós, na Igreja Pentecostal Unida do Brasil, temos um estudo que é o Em Busca da Verdade. O senhor conhece, pastor, deve ter dado esse estudo e deve ter participado dele algumas vezes. Ele fala um pouco da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Ele nos instrui em algumas partes, né? Um primeiro aspecto, uma primeira visão da Bíblia. Tá? Então, se você quiser, entre em contato com nós vamos estar direcionando alguma igreja perto de você para estar passando esse estudo. E era isso, né, Acredito gente? que seja isso. Muito obrigado mais uma vez, pastor. Obrigado. Que Deus abençoe o senhor. Deus abençoe a Bem, todos. Deus abençoe Até a cada um. próxima. Tchau, tchau.